que rumo a Brasília, pessoal, que segue agitadíssimo, acredite se quiser, até porque é lá que o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, pessoal, pediu a condenação de 9 acusados do núcleo 3 da trama golpista. Para entendermos exatamente o que está em curso, a gente já vai acionar a Aline Becht logo mais, não sem antes acionar aqui Jess Peixoto, já para trazer o abre-alas e o contexto do que está pegando. Para muitos, esse é o núcleo que estava diretamente envolvido na trama para assassinar, que foi arquitetado, ou pelo menos orquestrada para assassinar o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes. Claro que foi frustrado, mas talvez seja da base fática ali de sustentação para a acusação, talvez seja o núcleo mais incriminado, por assim dizer, né? Olha, para ser sincero, André, concordo com isso. Em termos, talvez, de provas, ironicamente, o núcleo 3, talvez a gente tenha visto mais materialidade até agora do que os outros núcleos. O que a gente precisa entender aqui? O Procurador-Geral da República, Gonet, ele fez a indicação ali que que pediu, de fato, a condenação, fez um pequeno adendo a um dos tenentes. Esse é um núcleo recheado de figuras e de nomes militares e que estaria ali no efeito prático, ou seja, na aplicação do dito ali, da dita lógica, até mesmo envolvendo assassinatos e várias questões. Jéssica, me perdoa a interrupção só. A gente já vai acionando aqui vocês todos para a gente seguir comentando, mas não sem antes acionar agora sim a Aline Becht com todas as informações em Brasília. Agora sim, tudo bem, Aline? Você me ouve bem? A palavra é sua. Oi, tudo bem, André? Bom dia a você, bom dia a todos no estúdio e a todos que nos acompanham. Eu estou aqui nessa correria do Congresso Nacional, especialmente da Câmara dos Deputados, porque agora, logo mais, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, estará aqui na Comissão de Segurança Pública para poder falar um pouquinho sobre a PEC da segurança. Eles vão continuar esse debate. Mas voltando para o assunto do Paulo Gonet, o Paulo Gonet entregou as suas alegações finais ao STF. O núcleo 3 é conhecido como o Grupo dos Kids Pretos, é essencialmente formado por militares, oficiais de alta patente do Exército, militares da Reserva e também um policial federal. São eles Bernardo Romão, Estevão Teófilo, Fabrício Moreira, Hélio Ferreira, Márcio Nunes, Rafael Martins, Rodrigo Bezerra, Ronald Ferreira, Sérgio Ricardo e Vladimir Matos. E aí a PGR então entregou o documento ao STF pedindo a condenação destes 9 réus do núcleo 3, acusados de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração do patrimônio tombado. E aí, apenas para o tenente-coronel Ronald Ferreira de Araújo, a PGR sugere ali uma desclassificação ali dos crimes mais graves e pede que ele responda apenas por incitação ao crime. Alguns atos que foram levantados pela Polícia Federal durante a investigação foram citados também pela PGR neste documento entregue ao STF. A PGR reconhece que o núcleo 3, o Grupo dos Kids Pretos, atuou ali para poder planejar ações táticas para dar um suporte ao golpe, também reforçar uma mobilização ao alto comando das Forças Armadas para que as Forças Armadas, os militares, aderissem ali à tentativa de golpe de Estado. Eles também discutiram sobre a própria minuta golpista. Houve uma discussão sobre o rascunho deste documento. Também houve uma articulação de planos para poder tentar neutralizar ali ataques de assassinato contra o presidente Lula e também o ministro do STF, o ministro Alexandre de Moraes, e também o uso de documentos, planilhas, gravações e trocas de mensagens e escritos que acabaram demonstrando ali que os Kids Pretos estavam a par dessa situação da tentativa de golpe de Estado e estavam tramando, então, articulando essa trama golpista. Então, como que fica daqui para frente agora? A PGR já finalizou esse prazo dos 15 dias das alegações finais, entregou ao STF, pediu a condenação dos 9 réus. Agora, as defesas desses réus é quem vão entregar, então, as suas alegações finais. Eles terão um prazo de 15 dias e aí só então o processo será analisado pela primeira turma. A primeira turma do STF analisa então as alegações tanto da PGR quanto das defesas e aí o ministro relator Alexandre de Moraes marca a data final do julgamento do núcleo 3, assim como aconteceu com o núcleo 1 que nós acompanhamos nas 2 últimas semanas, envolvendo entre os integrantes o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então a gente vai atualizando vocês aqui de todas as informações.
acompanhando essa repercussão e também todas as expectativas. André? Aline Beckett, sempre precisa, obrigado. Bom trabalho por aí. A gente segue acionando aqui a nossa bancada para destrinchar ponto a ponto. Vamos partir para um rápido break só para quem está nos ouvindo, por que não? Só para quem está nos ouvindo pela Rede Jovem Pan de Rádio. Morning Show volta já já. Inclusive convocando todo mundo aí em casa, no corre do dia a dia, no carro, no trabalho, enfim, participe aqui com a gente, deixando sua opinião nos nossos canais, na internet, no chat do YouTube, deixando seus comentários, deixando seu joinha na transmissão no YouTube também, pessoal. E também, claro, pelo nosso WhatsApp, 11 1325 8055. Jess, eu te interrompi lá, vou te acionando novamente após, enfim, mais o contexto aqui dos fatos que a própria Aline nos trouxe. Então, André, e ela está corretíssima, né? E a partir do momento que a gente avalia isso, o Guané, toda a situação, a gente precisa entender que esses processos, eles ainda vão por um longo tempo. Até porque tem outros casos, tem outros núcleos. O núcleo 2, que é onde está ali o Felipe Martins, ainda vai ser julgado pela primeira turma, e depois virar o núcleo 3, que agora o Guané fez as alegações finais. E o que é interessante da gente avaliar aqui? Primeiro, a gente tem falado muito sobre o ódio. Então, acho que é rechaçar qualquer tipo de plano de assassinato, independente do espectro político, independente da atuação, independente de tudo. Então, não dá para você falar que o que aconteceu com Charles Kirk é absurdo, mas justificar ou até mesmo passar um pano para um possível plano de matar o presidente da República, o vice-presidente e o ministro Alexandre de Moraes. Isso é nojento, isso é totalmente absurdo. Dentro disso, a gente precisa avaliar que esse processo ele está na primeira turma. E, mais uma vez, eu reforço o problema. São as mensagens do perdi o táxi para cometer um assassinato do ministro. São as mensagens que mostravam ali como existia uma tentativa, muitas vezes, um plano até de sequestro. E aí eu não vou entrar na discussão do se é crime planejar ou não, se é moralmente errado, tá? Independente, mas eu não vou entrar no mérito se é crime impossível, que é uma tese muito forte. Eu vou entrar na questão de quem os julgará, de quem será ministro relator desse caso. A possível vítima do plano de assassinato. Isso não é normal, isso não pode ser normalizado. E seria uma oportunidade de declarar suspeição em relação ao fato, em relação àquilo que estava acontecendo. E particularmente, acho que seria muito importante, porque eu não teria condições, eu acho que dificilmente alguém teria condições de julgar um plano de assassinato de si mesmo. Isso não é normal e a gente não pode imaginar que a primeira turma vá, talvez, fazer isso novamente. Esse distanciamento é muito difícil, é muito improvável. Então, por isso, mais uma vez, como foi naquele julgamento, eu acho que não deveria estar na primeira turma e, quem sabe, até ir ao pleno. Uma dúvida permanece, porque tem que ser muito ingênuo para não imaginar que qualquer movimento do Supremo Tribunal Federal não terá reflexos imediatos na política. A pergunta que fica para muitos, a dúvida é, esse movimento todo, ele está ajudando a finalmente ali sarar e cobrir as feridas do 8 de janeiro ou ele só está, talvez, esgarçando ainda mais o tecido político do país? Sua opinião. André, a gente vê nas redes sociais, com quem a gente conversa, o quanto esse julgamento inflamou ainda mais a politização que a gente está vivendo. Porque, por um lado, existem aqueles que acreditam fortemente que houve uma tentativa de golpe, que isso, como um atentado à democracia, deveria fazer com que a punição dos responsáveis fosse exemplar, inclusive passando por cima de questões processuais que, para mim, são muito caras. Inclusive, a Jess coloca uma delas aqui, que é a questão da suspeição do ministro Alexandre de Moraes. E veja, ela traz de forma bastante ilustrativa, a realidade que a gente está vivendo. A pessoa que seria a vítima do crime de homicídio é quem está julgando aqueles que possivelmente tentaram vitimá-la. Ou seja, como será possível manter a imparcialidade diante de uma situação como essa? E aí eu queria colocar aqui qual que é a justificativa que o STF traz para essa situação. Que vitimar o ministro Alexandre de Moraes seria, na verdade, uma tentativa de tirá-lo da liderança de um possível julgamento, que seria a tentativa de tirá-lo de estar responsável por julgar aquelas pessoas que estão sendo julgadas. Mas isso não faz o menor sentido, porque esse julgamento só existe porque alguém planejou matá-lo, né? Então, a mim, para além da questão do mérito, de houve ou não houve, se é culpado, se não é culpado, tem uma série de questões processuais tão relevantes que foram colocadas de lado nesse julgamento e que, para mim, tornam ele completamente nulo. Estamos de volta também para todo mundo nos ouvindo pela rede Jovem Pan de Rádio Morning Show. Segue adiante aqui, repercutindo o movimento da Procuradoria-Geral da República, pedindo a condenação do núcleo
3 da trama golpista, né, Fernando Fonseca? Estender a mesma pergunta que eu fiz anteriormente para você, se mais essa etapa da conclusão, né, de todo esse enredo todo que vem assombrando o Brasil desde 2023, se ele ajuda a finalmente colocar uma pedra ali no que aconteceu no 8 de janeiro de 2023, ou se ele só está esgarçando ainda mais, aprofundando ainda mais as cicatrizes no tecido político da sociedade brasileira? Eu acho que ele esgarça mais. Eu acho que esse tipo de atitude, ainda mais sendo julgada sob todas essas suspeitas e parcialidades, né, só joga mais um tempero de dúvida em cima dos resultados, né? Eu acho que a Jess foi muito feliz aqui ao comentar que assassinatos, violência nunca é a resposta, né, como foi o caso do Charlie, e certamente nunca seria o caso de oponentes políticos, seja Lula, seja Bolsonaro. Acho que a violência está fora da pauta. Mas é necessário apurar de fato o que aconteceu. Precisamos lembrar que na época das eleições presidenciais tinha muita tensão, tinha muita dúvida no ar, tiveram muitas conversas paralelas, e eu acho que a justiça tem que ser feita em cima de atos consumados, e não em conversas e especulações. E o fato de quem está julgando esse caso ser realmente a eventual potencial vítima, só joga uma luz de dúvida sobre o resultado que vai ser proferido. Então, se é para ter uma justiça acima de qualquer dúvida, esses casos deveriam ser julgados em outras instâncias, em primeira instância, normalmente, como seria com qualquer outro cidadão, para que realmente nós, os cidadãos que estamos acompanhando de fora, não tenhamos dúvidas da justiça da decisão que vai ser proferida. Voltando aqui, Mano Ferreira, brevemente aqui quero te ouvir também a questão que de todos os núcleos esse parece que realmente é o mais incriminado, por assim dizer, provas ali robustas que houve realmente um plano que poderia acabar com consequências que, enfim, mudariam o nosso país para sempre, né? Exato, Marinho. O danado dos fatos sobre as narrativas é que os fatos são teimosos, né? Então, a narrativa é que o plano de golpe não ficaria de pé porque seria uma coisa de velhinhas com batom e pipoqueiros na Praça dos Três Poderes. Mas o núcleo 3? Exatamente. O julgamento deste núcleo mostra que não, que a gente está falando de um plano de golpe com militares. Estamos falando nesse núcleo de 9 militares, quer dizer, 8 militares e um policial federal, mas todos eles armados, com capacidades e meios para executarem os seus planos, com materialidade comprovada nos autos de que iniciaram a tentativa, de que havia o monitoramento, de que havia toda a articulação pronta para agir. Então, é um caso gravíssimo. E, de um ponto de vista do que isso representa para o futuro político brasileiro, eu discordo dos colegas. Eu diria que a averiguação e o prosseguimento desse processo é fundamental para que não haja o fermento da criminalidade como ferramenta política. Para que a gente não normalize planos de morte como estratégias de articulação política, a gente precisa que esse caso seja devidamente julgado. E a negação, a raiva são fases naturais do processo do luto. Não, mas não é sobre isso. Vamos no fato aqui. Vamos supor que eles são culpados, ainda não houve julgamento, tá tudo lá, as provas são ótimas, a defesa falha, eles são condenados. E aí? Vai ser uma condenação, acredito que esta será uma... Estou apostando, tá, gente? Mas por outros votos também do 8 de janeiro, acredito que deva ser uma condenação 5-0. Então não acredito que talvez neste vá existir divergência. Até pela forma como o ministro Fux votou em outros momentos e o voto dele em relação à condenação do Mauro Cid e do Braga Neto. E aí, o que a gente precisa ver aqui? Quando a gente está olhando no longo prazo, o fato do ministro Alexandre de Moraes ser o relator e estar não suspeito, o que pode acarretar? O Supremo muda. O Supremo muda na configuração dos nomes que estão lá, tem a configuração política também. Nada impede que, numa maioria futura, este processo seja anulado pela questão da imparcialidade. Então, em benefício
da garantia de continuar este protesto, esse julgamento, até mesmo protegido e não correr o risco de uma nulidade que é muito fácil de argumentar. Você não precisa ser muito bom em direito para ver o problema aí dentro da lógica do Estado Democrático de Direito. Eu acho que é mais seguro que se busque, que ele declare essa suspeição na proteção do processo e até mesmo na possível condenação para que eles, de fato, não levem a uma nulidade. Então, eu acho que isso é uma coisa que cabe discussão e avaliação. Meus amigos, fortes emoções. Enfim, muita gente ainda fica se perguntando, né? Como é possível, Gerson, eu queria a tua resposta, jogo rápido aqui, como é possível profissionais militares tão treinados, supostamente tão treinados, tão capacitados, tão experientes ali em guerra irregular, é o que eles preparam uma vida inteira para isso, que eles ainda não foram capazes de ter uma tentativa mais contundente, ainda muito bem que fique claro, de levar a cabo, de realmente realizar o que eles estavam planejando, alegando ali que perderam o Uber e acabaram arregando, né, ou não dando certo. Ainda bem. Te convenceu as teses que foram faladas ou ainda tem lacunas na denúncia? Eu acho que a denúncia ela é mais robusta. Comparativamente com as outras, nossa, 1000 anos mais robusta. Mas aqui a gente precisa avaliar que eles vão julgar, obviamente. Mas aqui, André, eu vou falar uma coisa que vai revoltar muita gente. Mas se tem uma coisa que essa troca de mensagens mostra, que essa conversa toda mostra, que essa parte do processo mostra, é que se ser burro fosse crime, eles iam ser condenados sem chance alguma. Então você é da tese que eles são nível padrão Trapalhões, Quadrilha da Fumaça. Não, se o Kid Preto, se os Kids pretos estão nos defendendo e eles são elite, é muito preocupante o nível que nós temos de defesa nesse país. Eu estou preocupada. Precisamos olhar para isso, para a segurança pública de qualidade. Cadê pessoas como o Rui, que lutam aí contra o crime organizado, que tem todas essas táticas, Lincoln Garcia e tantos outros nomes? Porque, assim, as mensagens parecem... Os bons militares e bons policiais não são golpistas, seguem a lei. As mensagens parecem uma cena de filme, parece que era brincadeira. Então, assim, parece totalmente absurdo. Agora, falando em trapalhões,